Então, o meu nome é Nicolas, eu sou professor de literatura aqui do curso Herbert de Souza. E na aula de hoje, então, eu vou tratar um pouquinho sobre dois contos do Machado de Assis, só que aí é evidente que para poder tratar desses contos eu preciso dar 2 passos para trás para depois dar um passo para frente. Pois bem, na aula anterior, eu havia conversado um pouco com os alunos e com as alunas sobre a representação da cidade, levando em consideração sempre algumas obras que apareceram na Europa ao longo do século XIX. Sobretudo lá, textos como, por exemplo, O Homem na Multidão, do Edgar Allan Poe, de 1840, mas também alguns poemas do Charles Baudelaire, que foram publicados em 1857. Pois bem, se naqueles textos a cidade já era marcada por uma pujança tecnológica ligada à velocidade e à efemeridade das coisas, quando nós pensamos na realidade brasileira, a coisa é um pouco diferente, porque para que houvesse esse ímpeto de urbanização, de modernização, era preciso trabalho. Só que na sociedade brasileira do século XIX, a noção de trabalho era muito associada à ideia do escravo. Então, quem trabalhava era escravo. Isso porque a sociedade brasileira daquele período, nós estamos falando ali de 1890 para trás, a sociedade brasileira desse período, ela tinha uma divisão muito bem estabelecida, em que você tinha no topo uma elite mínima, e essa elite era composta basicamente por grandes latifundiários, donos de engenho e coisas do tipo. Você tinha ali, em uma camada média da sociedade, pessoas ligadas à burguesia, que naquela época correspondia basicamente a uma burocracia estatal, ou seja, o sujeito tinha algum cargo político, ou então aos pequenos comerciantes, quando nós pensamos sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, que era um dos poucos centros urbanos do Brasil naquele período. E por fim, mas não menos importante, sustentando toda a base da economia nacional, você tinha ali o regime da escravidão. Então a grande massa da população brasileira era composta por escravos. Entretanto, existia uma classe social que não se adequava muito bem a essa pirâmide, digamos, e essa classe social era a do homem livre. O homem livre, tendo em vista que o trabalho era associado à ideia da escravidão, o homem livre não tinha trabalho. E daí aquela coisa, alguém precisa ter o dinheiro para sustentar a casa. Mas como você vai conseguir dinheiro se você não pode trabalhar? Então, o homem livre, muitas das vezes, era associado àquilo que hoje a gente conhece como malandragem, né? Então, o homem livre era aquele sujeito que tinha que se equilibrar entre a ordem e a desordem para conseguir, de alguma maneira, se inserir nesse sistema social. Talvez o grande malandro da literatura da época tenha sido o Leonardo Pataca, que é um personagem de um romance desse mesmo período, chamado Memórias de um Sargento de Milícias. E uma coisa interessante é que o Leonardo Pataca, então, ele é filho de uma família de pobres, só que ele não chega a ser um escravo, então ele precisa se virar ali, ele precisa convencer as pessoas de uma classe social mais elevada que a sua, que ele é digno de fazer parte ali, de, enfim, compartilhar das benesses de um determinado tipo social. E daí o que acontece? Paralelamente a essa imagem do malandro, acaba florescendo na cultura brasileira a imagem do agregado. E daí, pensando, uma vez que nós vamos falar aqui do Machado de Assis, ele é o responsável pela criação de um dos maiores agregados do período, que é um dos personagens do Dom Casmurro, né, que é um romance que ele publica na segunda fase de sua carreira, que é o José Dias. E o José Dias, ele tem uma frase muito interessante, porque lá pelas tantas ele diz que ele consegue opinar obedecendo. Não sei se você percebe isso, mas existe toda uma sutileza que diz que é preciso, então, que para se inserir nesse sistema social estratificado, o agregado deveria fazer aquilo que era esperado que ele fizesse, mas ao mesmo tempo ele deveria fazer isso de tal modo que ele não se sujeitasse completamente àquele sistema social, porque essa sujeição completa é algo ligado ao escravo.
Pois bem, quando a gente vai estudar a obra do Machado de Assis na escola, no livro didático, existe uma coisa que eu abomino com muita veemência, que é essa ideia de que a obra do Machado de Assis é dividida em uma fase romântica e uma fase realista. Na verdade, a coisa é muito mais complexa do que isso, porque, veja, entre 1874, quando Machado de Assis publica A Mão e a Luva, e 1878, que é quando ele publica o Yaya Garcia, o que nós temos, na verdade, são romances que têm um enredo muito mais mirabolante, digamos assim. Então, aquela história trágica da mocinha que quer casar com um rapaz, não consegue porque ele é rico e ela é pobre, coisa do tipo, né? Então, veja que nessa primeira fase, o que nós temos é uma sociedade vista de baixo para cima. É sempre a mulher pobre querendo fazer parte da elite. A partir de 1881, né, e isso se estende até 1908, que é o ano em que o Machado publica o seu último romance, entre 1881 e 1908, o que nós observamos na obra machadiana é aquilo que a crítica chama de viravolta, porque a partir desse período o Machado de Assis começa de fato a tratar não mais da sociedade vista de baixo, mas sim vista de cima. E daí, para fazer isso, então, talvez um dos casos mais paradigmáticos da obra dele seja o que nós temos, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que você tem ali um filho de coronel que acha que, por pertencer à elite, pode fazer tudo aquilo que ele queira, né? Outro caso muito específico disso é o que nós temos com o próprio Bento Santiago, o Bentinho lá de Dom Casmurro, que é um advogado, filho de doutores e coisas do tipo. Então, veja que o Machado de Assis, ele escolhe esses tipos sociais que são prestigiados pela sociedade brasileira, e a partir da eleição desses tipos sociais é que ele vai estruturando essas suas narrativas, que na escola a gente acaba associando a um período realista. Qual que é a questão? A questão é que o Machado de Assis sabia muito bem que quem lia no Brasil do século XIX era a elite, então ele não podia criticar a elite de maneira direta, né? Então, uma maneira de fazer essa crítica é pelo uso da ironia, que talvez seja um dos grandes interesses da obra machadiana, né? Esse uso de um refinamento linguístico que permite ao narrador falar uma coisa, mas ao mesmo tempo expressar uma ideia contrária àquilo que foi dito. Levando em consideração, então, sobretudo essa ideia da ironia que marca essa segunda fase da obra do Machado de Assis, é que eu escolhi os dois contos sobre os quais eu vou comentar um pouquinho a partir de agora e que eu pedi para que os alunos lessem aí durante as aulas. O primeiro desses contos, chamado A Teoria do Medalhão, ele foi publicado em 1881 em uma revista que era a Gazeta de Notícias, e essa revista ela tinha um teor liberal para os padrões da época, ou seja, uma revista que estava à frente do seu tempo, ela tinha ideias de liberdade e coisas do tipo. Pois bem, e a Teoria do Medalhão é um ponto bastante interessante porque ele se estrutura a partir de um diálogo que acontece entre o pai e o filho, e nesse diálogo o pai acaba dizendo ao filho que a principal coisa que ele deveria tentar ser na vida é um medalhão. E medalhão aqui é uma palavra utilizada para descrever um tipo social muito bem aceito por todas as camadas da sociedade brasileira. E evidentemente que o Machado de Assis, a importância dele se sustenta através dos anos, porque até hoje em dia nós estamos cercados de medalhões, sobretudo quando nós pensamos na vida política, que é do que o Machado de Assis trata basicamente nesse conto. E uma coisa muito interessante é que esse conto, como eu falei, ele se estrutura como um diálogo, não apenas pensando no diálogo direto ou indireto ou coisa do tipo, mas sim quando nós pensamos no diálogo enquanto um gênero literário que surge, por exemplo, nos diálogos platônicos. Então, esse tipo de diálogo é aquele em que se observa a argumentação sobre um determinado problema moral e filosófico. No caso aqui desse diálogo machadiano que nós temos em A Teoria do Medalhão, a partir dessa conversa entre pai e filho, o que se observa é que a sociedade brasileira do período, e eu diria que a sociedade brasileira dos nossos dias,
era e continua sendo bastante hierarquizada, no sentido que ser um medalhão significa sobrepujar-se, colocar-se acima de todas as pessoas. E um dos principais conselhos que o pai dá para que esse filho consiga de fato se tornar um medalhão é: não tenha opiniões próprias, porque ao fazer isso, ao se confundir com a massa intelectualmente falando, você acaba de uma maneira ou de outra agradando todas as pessoas, e assim é que você consegue cair nas graças de alguém poderoso, sem necessariamente ter nenhum tipo de atributo intelectual que te diferencie das outras pessoas. Eu não sei se você percebe, mas esse confundir-se com a massa é mais ou menos o mesmo movimento que nós havíamos visto em textos que nós trabalhamos anteriormente em sala, como, por exemplo, lá O Homem na Multidão, do já citado Edgar Allan Poe. Muito bem, então a chave de leitura principal de A Teoria do Medalhão é justamente perceber como que o Machado de Assis, se utilizando dessa ironia que lhe é própria, consegue, de uma maneira ou de outra, apresentar ao seu leitor uma sociedade brasileira vista de um ponto de vista elevado, ou seja, o pai e o filho são membros da elite, mas ao mesmo tempo eles ainda reconhecem que é preciso sustentar a ordem que rege todo esse sistema. E isso se aprofunda ainda mais quando nós pensamos no segundo ponto sobre o qual eu vou falar agora, que é um ponto que foi publicado em 1905 e que se chama Pai contra Mãe. Esse conto, ele se divide em duas partes, e na primeira dessas partes, o que nós temos é um narrador, novamente, permeado por essa visão elitizada da sociedade brasileira, e esse narrador, pensando nesse aparato de sustentação social da época, esse narrador defende nada mais, nada menos do que a escravidão. Ele chega à conclusão que a melhor coisa para a economia e para a sociedade brasileira é que a escravidão continue, porque a escravidão fazia com que as pessoas ganhassem dinheiro, fazia com que os negros não caíssem na marginalidade, na malandragem, coisa do tipo. Então a escravidão era uma coisa boa até para os negros, né? E ele diz ainda que a escravidão é aquilo que, por conta desses fatores anteriores, acaba sendo o pilar da sociedade brasileira da época. E daí é claro que você tem que sempre levar em consideração, graças a esse aparato linguístico, que o Machado de Assis está sendo irônico. Ninguém em sã consciência, naquela época, defenderia uma coisa tão grave como a escravidão. Sobretudo, como nós sabemos, o Machado de Assis era um homem negro, então não faria parte de seus interesses defender uma coisa como essa. Mas aí é aquilo, ao mesmo tempo em que ele quer expor essas suas ideias, ele potencializa esses argumentos para que assim a gente tenha noção dos absurdos que estão sendo ditos. Isso tudo se refere à primeira parte do conto. Quando nós pensamos na segunda parte, que essa primeira parte é mais teórica, a segunda parte, na verdade, é mais narrativa e ela vai exemplificar essa teoria que foi posta anteriormente. E pensando nisso, nós temos a história do Cândido Neves, vulgo Candinho, e perceba que esse nome Candinho, ele é muito significativo porque ele acaba dando uma ideia de afeto a esse personagem, e o afeto que a gente nutre por ele é tanto que a gente nem liga, por exemplo, para o fato dele ser um caçador de escravos, né? E o Candinho, ele caçou escravos a vida inteira, a escravidão acabou, e isso é um problema muito sério para ele, porque agora ele tem mulher e filhos e precisa sustentar essa família, mas não tem com o quê, porque, coitado, a única coisa que ele sabe fazer é prender as pessoas, né? E daí, uma coisa muito interessante, o nome do conto é Pai contra Mãe. Então, veja que nós temos aí essa figura paterna já representada pelo Candinho, e sendo a sociedade brasileira uma sociedade absolutamente machista e paternalista, você tem essa ideia do poder associado a esse pai. Pois bem, o Candinho, então, tendo em vista essas dificuldades financeiras, se coloca, ele precisa dar um dos seus filhos embora, porque ele não tem condição mais de cuidar dessa criança, e quando ele está a caminho da igreja onde ele vai deixar esse filho, ele acaba vendo uma escrava fugida, e ele percebe que essa escrava está grávida, e daí nós temos essa imagem da mãe sendo posta em questão. Só que o curioso nisso tudo é que o mesmo Candinho, que ficou o conto todo
defendendo a importância da vida e da paternidade, é aquele que vai olhar para esse escravo e vai pensar, bom, pelo menos estando grávida, ela não vai conseguir se defender, não é? Então, ele consegue, de fato, dominar essa mulher, e daí você tem essa ideia da oposição entre o pai e a mãe, que é posta no título, e a partir do momento em que ele consegue, de fato, dominar essa escrava e levá-la ao seu dono, né, ao seu dono, entre aspas, essa mulher aborta e o conto termina justamente com o Candinho dizendo que nem todas as crianças vingam. Então, não sei se você percebe, mas a ideia desse conto, assim como a ideia do conto anterior, é que existe na sociedade brasileira um tipo de pessoa que deve ser considerado mais importante do que outro. Então, é aquela ideia, o filho do branco vale mais do que o filho do rico, o filho do rico vale mais do que o filho do pobre e coisas do tipo. Essa estrutura social que é posta nesses contos pelo Machado de Assis no século XIX é uma estrutura própria daquele período, ela se enraiza tanto na sociedade brasileira que o que nós temos até hoje em dia é uma série de discursos que, de uma maneira ou de outra, se aproximam ou se distanciam desses textos machadianos, e daí vem o meu interesse em trazê-los aqui a vocês. Evidentemente que fica o meu reforço e a minha recomendação para que vocês leiam e releiam e leiam mais uma vez esses dois contos, porque eles são dos mais significativos para que a gente entenda mesmo algumas das características da prosa machadiana. A ironia, o retrato da sociedade e principalmente uma interlocução com o leitor. Existe toda uma estratégia de convencimento por trás dessas obras machadianas e é graças a essa estratégia de convencimento, então, que o Machado de Assis vai elaborando, tecendo uma série de argumentos ao longo de sua prosa literária. E é basicamente isso que eu tinha para dizer aqui para vocês. Vemo-nos em breve e tchau. Com aplausos.